E aí, tudo bem? Já ouviu falar naquela tal tabela de preços que o governo usa para contratar obras e serviços? Parece um bicho de sete cabeças, né? Bom, hoje a gente vai desvendar exatamente o que é isso, como funciona na prática e por que, no fim das contas, entender esse mecanismo faz toda a diferença no nosso dia a dia. Bora lá entender isso juntos? Pois é, quem nunca se deparou com essa situação, não é verdade? Aquele buraco na rua que fica lá por semanas, meses, às vezes parece que vai até ganhar um CEP próprio. Muitas vezes essa demora toda não é por má vontade, não. A culpa é de um processo burocrático, lento e super complexo que precisa ser feito para cada coisinha, por menor que seja. E para a gente sair um pouco da teoria e ver como isso pode ser resolvido na vida real, a gente vai analisar um caso prático, o da Prefeitura de Camanducaía, lá em Minas Gerais. Eles bolaram uma estratégia bem interessante para lidar com a manutenção que nunca para das ruas e estradas da cidade. É um exemplo perfeito para a gente destrinchar esse assunto hoje. Então, a grande sacada é basicamente pensar numa forma mais inteligente da prefeitura ir às compras. Em vez de começar do zero, todo um processo demorado para cada necessidade que aparece, a ideia é criar uma espécie de catálogo, sabe? Uma lista de preços já negociada com serviços que podem ser acionados de forma quase que imediata. E olha, esse quadro aqui deixa a diferença claríssima. No modelo antigo, o tradicional, cada buraquinho, cada pequeno conserto exigia abrir um processo de licitação inteirinho do começo ao fim. Imagina o tempo e o dinheiro que se gasta com isso. É um custo administrativo gigante e uma lentidão que frustra todo mundo. Agora, no jeito inteligente, se faz uma única licitação, uma só, para já deixar combinados os preços de um monte de serviços. A partir daí, quando o problema aparece, a prefeitura só precisa puxar do catálogo e fazer o pedido. Simples, rápido e muito mais eficiente. O nome técnico dessa mágica toda é Sistema de Registro de Preços, ou, para facilitar, SRP. E a definição da lei é exatamente essa. É um procedimento para registrar os preços de materiais e serviços para, atenção, possíveis contratações futuras. É como montar um cardápio com vários fornecedores e preços já fixados. A prefeitura não tem obrigação nenhuma de comprar, mas, se e quando precisar, ela já sabe exatamente de quem comprar, por quanto, e pode fazer isso de forma super ágil e totalmente dentro da lei. Agora, claro, uma ferramenta tão poderosa assim não pode ser usada de qualquer jeito, né? Especialmente quando a gente está falando de obras e serviços de engenharia. A lei estabelece umas regras bem claras, umas condições, para garantir que o sistema seja usado do jeito certo. Vamos ver quais são essas regras do jogo. A primeira condição é que o serviço seja considerado um serviço comum de engenharia. O que isso quer dizer na prática? Bom, basicamente, não estamos falando de construir um foguete ou uma hidrelétrica. Estamos falando de serviços que o mercado já domina, cujas técnicas são, sabe, padrão. Coisas como pavimentar uma rua com boquetes, fazer um serviço de terraplanagem, são serviços que muitas empresas sabem fazer sem nenhum segredo técnico mirabolante. A segunda regra é que o projeto tem que ser padronizável. Pensa numa receita de bolo. Você pode fazer o bolo na sua cozinha, na cozinha da sua mãe, o lugar muda, mas a receita é sempre a mesma, mesmo os ingredientes, mesmo o modo de preparo. Na engenharia é a mesma lógica. O serviço pode ser feito na rua A ou na rua B, mas os materiais usados, o jeito de construir, as especificações técnicas, tudo isso tem que ser idêntico. A receita não pode mudar. E por último, a terceira condição, tem que existir uma necessidade frequente. Ou seja, o sistema de registro de preços foi feito para resolver aqueles problemas que não param de aparecer, que são recorrentes. A manutenção das ruas é o exemplo clássico. Todo dia aparece um problema novo, a demanda é contínua, às vezes até imprevisível. Não serve para aquela obra única que vai acontecer uma vez na vida e nunca mais. Então, para resumir a ópera, a nova lei de licitações, que é a 14.133, junta tudo isso em duas grandes condições para poder usar o SRP em engenharia. Primeiro, o serviço tem que ser comum, sem complexidade, e o projeto tem que ser padronizável, a nossa receita de bolo. E segundo, a necessidade daquele serviço tem que ser permanente, frequente. Cumpriu esses dois requisitos? Luz verde para usar o sistema. Ok, teoria entendida. Agora vamos voltar para o nosso caso prático e ver como tudo isso se encaixa na vida real. Como é que a Prefeitura de Camanducaia conseguiu justificar o uso do registro de preços para contratar seus serviços de pavimentação e manutenção de ruas? E olha que interessante essa tabela, ela mostra como a justificativa deles foi certinha. O requisito da necessidade frequente, checado. A manutenção de ruas é uma demanda que não para na cidade inteira. O projeto padronizável, checado também. O jeito de calçar com bloquete é o mesmo em qualquer rua. E o serviço comum, checado.
É uma técnica que qualquer empresa de engenharia do ramo conhece. Ou seja, o caso dele se encaixou como uma luva na lei. E essa frase aqui, que foi tirada do próprio processo da prefeitura, é simplesmente genial. Ela resume tudo de forma perfeita. O local da obra varia, mas o modelo técnico não. É exatamente essa a essência da padronização que a lei exige. Não importa onde o serviço vai ser feito, a receita, o jeito de fazer é sempre o mesmo. E é isso que permite ter um preço já registrado para aquele serviço. E essa lógica não para só em tapa-buraco, não. Pensa, por exemplo, no aluguel de máquinas, como uma retroescavadeira ou um caminhão. A prefeitura muitas vezes não tem uma frota gigante, e a necessidade de usar uma máquina dessas aparece o tempo todo. Como o serviço é contínuo e também é padronizado, afinal, 1 hora de retroescavadeira é sempre 1 hora de retroescavadeira, o registro de preços se torna a ferramenta perfeita para isso também. E aqui vai um ponto que é fundamental entender para não sair por aí falando besteira. Quando a gente vê uma notícia do tipo Prefeitura abre a licitação de 10 milhões de reais em registro de preços. Isso não significa que a prefeitura vai gastar 10 milhões. Aquele valor é uma estimativa, é um teto máximo de gastos. A prefeitura só vai pagar por aquilo que ela efetivamente pedir e receber. É um planejamento, um limite e não um cheque em branco. Isso é muito importante. Certo, agora vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. No fim das contas, por que a gente deveria se importar com essa sopa de letrinhas e regras da administração pública? Simples, porque essa ferramenta, quando é bem usada, melhora diretamente a qualidade dos serviços que chegam até nós. Olha só os benefícios. A gestão pública fica muito mais ágil para resolver os problemas. Ela economiza um dinheirão porque não precisa fazer uma licitação nova a cada suspiro. Consegue planejar melhor o que vai fazer. Garante que serviços essenciais, como a manutenção das ruas, não parem por causa de burocracia. E o principal, permite usar o dinheiro público de forma inteligente, gastando só quando a necessidade real aparece e quando tem dinheiro em caixa para isso. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O sistema de registro de preços é sem dúvida uma ferramenta fantástica para dar agilidade na hora de contratar, mas essa velocidade na frente exige uma atenção redobrada lá na outra ponta, na fiscalização de cada serviço que é feito. O grande desafio da boa gestão pública é justamente esse: achar o equilíbrio perfeito entre ser eficiente para contratar e ser super rigoroso para fiscalizar. Fica aí o pensamento, a gente se vê na próxima.